De volta para o futuro, será que realmente é possível? O que aconteceria com uma máquina do tempo de verdade? Fiquei arrasada. Pensei se eu pudesse construir uma máquina do tempo para que eu pudesse ir, voltar e vê-lo novamente e dizer-lhe o que ia acontecer e talvez o salvasse. Vida. E assim isso se tornou uma obsessão. Para mim, em 1997, um eletricista autodidata, um inventor chamado Mike Markham, entrou em uma máquina que ele havia construído dentro de si mesmo. Garagem entrou no campo, gerado e desaparecido. Sumiu. Ninguém. Sem despedida, sem endereço para contato. Dele. Garagem foi completamente destruída pelo fogo. Noite. Investigadores encontraram derretido, cobre transformadores destruídos e um padrão circular de queimadura de 1,8 metro de diâmetro, chamuscado em o chão de concreto, mas nenhum vestígio nenhum, sinal de Mike em qualquer lugar. A única coisa, o que sobreviveu ao incêndio foi um documento manuscrito, bilhete escondido dentro de uma caixa de ferramentas de metal. Leia não se trata de tempo, trata-se de como você vê as coisas. Por 29 anos, a internet discutiu sobre o que aconteceu com ele. Viagem no tempo, sequestro pelo governo. Um portal para outra dimensão. Algumas pessoas disseram que ele estava morto. Outras disseram que ele nunca existiu. E então, em 2022, Mike Markham reapareceu mais velho, exausto, carregando uma caixa de madeira cheia de periódicos, diagramas e 29 anos de evidências. Mas o que ele trouxe de volta não era uma prova de viagem no tempo. Era algo muito, muito pior. Este é o dele. História. A descoberta. Mike Markham cresceu na zona rural do Missouri, anos 70 e 80. Sem diploma, sem financiamento, sem contatos. Apenas um garoto que estava perigosamente obcecado por eletricidade e transformadores de recuperação. Aprendi sozinho a partir de ferros velhos, eletrônicos de livros da biblioteca, gastando todas as horas livres em uma garagem convertida, atrás de uma casa de fazenda alugada. Coisas que soltavam faíscas, bobinas de Tesla, escadas de Jacó, qualquer coisa que pudesse produzir um arco de alta tensão. Ele não fez isso. Tenha um plano. Ele simplesmente adorava o Cru 1, o poder disso. E em algum momento do início, na década de 1990, essa obsessão o levou a algo que ele nunca deveria ter encontrado. Ele havia construído uma escada de Jacó, 2 estruturas de metal, hastes em forma de V alta tensão, criando um arco que se eleva entre eles. Demonstração padrão de física. Equipamento, mas Mike notou algo não. O livro didático o havia preparado para isso. Quando ele posicionou um ponteiro laser barato para brilhar através do arco, o comportamento mudou, tornou-se mais estável, mais focado e objetos colocados perto do arco tremeluziu. A princípio ele considerou isso uma ilusão de ótica, um arco brilhante obscureceu sua visão, mas ele não conseguia deixar isso para lá. Ele começou testando sistematicamente pequeno metal. Objetos entre as hastes parafusos, arruelas moedas, e às vezes por apenas uma fração de um. Em segundo lugar, eles desapareceriam, não se moveriam. Não cair, desaparecer, visível. Num instante desaparece no seguinte depois, voltar. E foi aí que a vida de Mike Markham se dividiu. Em metade, tudo antes daquele momento e tudo o que veio depois. Alegação. Ele ficou obcecado e documentou tudo. Níveis de tensão. Condições ambientais, diagramas de todas as configurações. Ele estava convencido de que havia se deparado com algo real. Ele só não sabia o que. Era isso mesmo, e ele precisava que alguém lhe contasse. Ele não estava perdendo a cabeça. Em janeiro de 1995, ele atendeu o telefone chamado Coast to Coast AM, o lendário programa de rádio noturno, apresentado por Art Bell. Mike estava nervoso, tropeçando. Suas palavras. Ele disse a Art que havia construído um dispositivo em sua garagem que poderia fazer. Os objetos desaparecem da realidade. Frações de segundo e depois reaparecem, exatamente onde eles estiveram, inalterado. Art Bell, um homem que tinha ouvido todo tipo de reivindicação imaginável inclinada. Como você sabe que o objeto desapareceu? Ele perguntou. Poderia ser apenas um problema de visão. Ilusão do arco. Resposta de Mike fez com que Art se calasse. Eu sei que desaparece porque consigo sentir isso, disse Mike. Quando o campo atingir, certo, tudo na garagem parece certo. Errado, parece que o ar está retendo. É o seu hálito, e eu não sou o único que... Avisos. Meu cachorro não chega perto do... Garagem não mais. Os pássaros não pousarão mais na... Telhado. Algo naquele campo faz. Os seres vivos querem ser em outro lugar.
Houve uma pausa de verdade. Então Art disse com cuidado. Microphone, greater than. Quero que você documente tudo. Traga, em caso de testemunhas, grave um vídeo e me ligue. Voltar. Aquele convite mudou tudo. Agora, se você é o tipo de pessoa que assiste histórias como esta, inscreva-se já, porque este está apenas começando. Iniciado. A escalada. Nos próximos meses, os experimentos se intensificaram. Ele não estava satisfeito em fazer os objetos piscarem. Ele queria entender isso, controlá-lo, amplificá-lo. E para isso ele precisava de mais potência, muito mais do que a dele. Equipamentos recuperados poderiam ser úteis. Então, no verão de 1995, Mike fez algo imprudente. Ele roubou 6 transformadores industriais de uma área rural, subestação elétrica. Ele fez a fiação. Juntos em sua garagem, criando um sistema que poderia extrair quantidades enormes de eletricidade da rede. E obter isto. Quando ele ligou, puxou tanta energia que causou uma queda de energia. Em várias propriedades vizinhas, as luzes piscaram. Os equipamentos pararam de funcionar. Investigadores da concessionária de serviços públicos rastrearam a sobrecarga. Direto para a garagem do Mike, ele foi preso acusado de roubo e conduta imprudente que coloca a vida de outrem em perigo, condenado a 60 anos. Dias na cadeia do condado. A maioria das pessoas pararam ali mesmo, aprenderam o que eles... Lição, voltei a consertar. Greater than. Eletrodomésticos, não o Mike. Aqueles 60 dias em a cela piorou a situação. Ele passava todos os dias, durante o horário de vigília, esboçando novos diagramas, refinando os cálculos. Greater than. Planejando uma construção mais poderosa. Ele saiu daquela prisão mais obcecado do que quando ele entrou. Quando Mike chegou, no final de 1995, ele ligou. De novo o programa Coast to Coast AM, mas desta vez, Art Bell percebeu algo diferente. Imediatamente, a voz de Mike havia mudado. Mais sombrio, mais urgente, quase desesperado. Mike disse a Art que havia reconstruído seu sistema. Desta vez legalmente com componentes adquiridos refinados. Design melhores mecanismos de controle, mais estabilização precisa do laser. Os efeitos já não eram sutis. Os objetos não estão mais apenas piscando. Art, disse Mike. Eles se foram para segundos às vezes mais, e quando eles voltem às vezes, eles voltam. Errado. Ele descreveu a colocação de um pedaço de madeira, bloco entre os arcos. Desapareceu por 3 segundos. Greater than. Quando reapareceu, estava gelado muito longe. Mais frio que o ar ao redor, como se estava em algum outro lugar, congelante. Ele testou com uma flor. Isso desapareceu e voltou murcho, como se, em vez de segundos, haviam se passado dias. Então Mike disse algo que fez Art se sentir especial. A voz de Bell mudou de curiosidade para preocupação genuína. Greater than. Ele havia testado com um rato. O rato desapareceu por 5 segundos. Quando voltou, na volta estava vivo, mas completamente desorientado em movimento. De forma errática, recusando-se a comer. Morreu 2 dias depois. Mike, disse Art. E dava para ouvir preocupação em sua voz. Greater than. Você precisa parar de experimentar sozinho. Contate cientistas de verdade. Isso ultrapassa os limites do que uma pessoa deveria estar fazendo em uma garagem. Mas dava para perceber pela resposta de Mike. Ele não estava mais disposto a ouvir. A obsessão o havia consumido por completo. E aqui está o problema. As coisas estavam prestes a piorar muito. A ligação final e o desaparecimento. No final de fevereiro de 1996, Mike fez sua última ligação para o programa Coast to Coast AM. E o que ele disse naquela noite chocou até mesmo a plateia de Art Bell, um público que já tinha ouvido de tudo ao longo dos anos. Mike disse que havia expandido seu campo de atuação. Ele não afetava mais apenas pequenos objetos. Disse que conseguia entrar parcialmente nele. E quando o fazia, o tempo parecia diferente. É como se tudo desacelerasse exceto você, disse Mike. Você consegue ver as coisas acontecendo em câmera lenta. Você consegue se mover entre segundos e quando sai, percebe que passou mais tempo do que você imaginou. Como se você tivesse ficado fora por mais tempo do que pensava. Silêncio absoluto na linha. Então Art fez a pergunta que todos estavam pensando. Mike, você está me dizendo que construiu uma máquina do tempo. Mike fez uma pausa e com cautela respondeu. Não sei se é viagem no tempo, mas é alguma coisa. O campo perturba a percepção normal ou a realidade normal.
Não sei dizer qual das duas, mas estou perto, Art. Só preciso de mais potência e um estabilizador melhor. Art tentou acalmá-lo. Traga cientistas. Trabalhe dentro do sistema. Mas a paranoia de Mike já havia se instalado. Ele falava sobre vigilância governamental, pessoas vigiando sua casa-carros na sua rua que não deveriam estar lá. A ligação terminou com uma promessa. Ligarei de volta em março, terei provas, vídeos, medidas, tudo o que você pediu. Essa ligação nunca aconteceu. Março de 1997. Mike havia desaparecido. Telefone desligado, cartas devolvidas. Pessoas que passavam de carro pela casa de fazenda diziam que parecia abandonada. Então a garagem pegou fogo. Os investigadores encontraram cobre derretido, transformadores destruídos e uma marca circular de queimadura de quase 2 metros no chão de concreto, mas ninguém, nem mesmo Mike, apenas um bilhete na caixa de ferramentas. Não se trata de tempo, mas sim de como você enxerga as coisas. Os investigadores concluíram que ele provavelmente fugiu antes do incêndio, talvez até o tenha provocado ele mesmo. Caso encerrado. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado, mas nunca foi investigado. Mas na internet a história explodiu. No verão de 1997, Mike Markham já era uma lenda da internet. Fóruns fervilhavam de teorias, ele viajou no tempo para o futuro, foi ao passado, abriu um portal, foi morto pelo governo e forjou tudo. O programa Coast to Coast AM dedicou episódios inteiros ao mistério. Mas espere, a história piora. A lenda se aprofunda. No verão de 1998, um pesquisador da internet desenterrou um recorte de jornal de 1930. Um corpo havia sido encontrado em uma praia da Califórnia. O homem, com idade entre 30 e 35 anos, vestia roupas que pareciam estranhamente modernas para a época. Em seu bolso, um pequeno dispositivo retangular de metal, coberto de botões e símbolos não identificáveis. O dispositivo foi fotografado. A imagem ficou granulada, mas quando melhorada e publicada online, as pessoas notaram algo perturbador. Parecia algo que um inventor amador dos anos 90 construiria. O que pareciam ser indicadores de LED, um design que combinava com os esboços de Mike. Será que Mike teria viajado de volta para 1930 e morrido lá? Será que aquele dispositivo poderia ter sido uma de suas unidades de controle? As evidências eram escassas, mas alimentaram a lenda até que Mike Markham se tornou o homem que construiu uma máquina do tempo e foi encontrado morto em 1930, décadas antes de nascer. Durante anos, a história permaneceu assim, um mistério não resolvido, um conto de advertência sussurrado tarde da noite em fóruns paranormais até 2006. Agora, preste atenção nesta parte. Em setembro de 2006, o Dr. Harold Voss, um professor de física do Oregon, que mantinha um blog sobre ciência marginal, abriu seu e-mail e encontrou uma mensagem que o deixou arrepiado. O remetente alegava ser Mike Markham. A mensagem dizia: "Sei que as pessoas pensam que estou morto. Não estou, mas também não estou exatamente aqui. A máquina funcionou, mas não como eu imaginava. Estou enviando diagramas da estrutura de estabilização de vórtice de terceira geração. Não a construam, apenas a estudem. Entendam o que eu não consegui." Em anexo, havia diagramas técnicos muito mais sofisticados do que qualquer coisa que Mike tivesse descrito no ar. Projetos de circuitos, equações de campo, alertas sobre efeitos biológicos. O Dr. Voss leu o e-mail 3 vezes, tentou responder, mas a mensagem retornou. Rastreou o IP até uma biblioteca pública em Kauai, Hawaii. As autoridades verificaram, mas ninguém se lembrava de alguém que correspondesse à descrição de Mike. Mais um beco sem saída. E o mistério se aprofundou. O retorno. E então chegou 2022, 29 anos depois do desaparecimento de Mike Markham. Andrew e Melanie Carter acabavam de comprar uma antiga casa de fazenda na zona rural de Ohio.
Durante a reforma do sótão, encontraram uma pesada caixa de madeira atrás do isolamento em um canto que não era mexido há décadas. A etiqueta dizia M. Markham, não abra até o momento certo. Dentro, cadernos repletos de anotações manuscritas, diagramas de circuitos e datas que abrangiam o período de 1995 a 2021. Placas de circuito impresso, algumas queimadas, outras intactas envoltas em sacos antiestáticos. E uma fotografia Polaroid mostrando um homem ao lado de uma grande estrutura metálica em forma de anel. Data 21 de junho de 2021. No verso, alguém havia escrito: funcionou, mas não como eu esperava. Ou isso o problema. Um dos diários continha o endereço exato da casa de fazenda onde os Carters moravam agora. Ao lado, um bilhete. Estabilidade do campo magnético ideal, local de armazenamento seguro. Eles o encontrarão quando chegar a hora certa. Como Mike sabia esse endereço? Como ele sabia que os Carters comprariam essa casa em específico? Como uma caixa escondida anos atrás continha documentos datados de 2021. Andrew e Melanie publicaram sobre isso no Reddit. A publicação viralizou. Em poucos dias, pessoas que acompanhavam a história de Mike Markham há décadas entraram em contato. E então, 3 semanas depois, Andrew recebeu um telefonema. Sem identificador de chamadas. A voz do outro lado da linha era cansada, rouca, mas inconfundível para qualquer um que já tivesse ouvido aquelas gravações antigas do Coast to Coast. Aqui é o Mike Markham. Soube que você encontrou minha caixa. Gostaria de explicar o que aconteceu. Posso ir visitá-lo? Ele chegou à Fazenda Carter em outubro de 2022. Com 59 anos, a idade certa se tivesse envelhecido normalmente desde 1997. Mas ele parecia muito mais velho, abatido, como um homem consumido por algo que ninguém mais conseguia ver. O que ele contou a Andrew e Melanie nas horas seguintes mudou tudo. Segundo Mike, ele não viajou no tempo não da maneira que ninguém imaginava. A máquina não me transportou através do tempo, disse Mike. Ela me desincronizou de todos os outros. Eu ainda estava aqui nos mesmos lugares, nos mesmos momentos, mas estava fora de sintonia, como um rádio sintonizado ligeiramente fora de frequência. Você ainda consegue ouvir a música, mas está abafada distante. Você está presente, mas não totalmente lá. Ele descreveu a noite do incêndio em março de 1997. Máquina de terceira geração muito mais poderosa do que qualquer coisa anterior. O campo estabilizou e Mike, num momento de confiança temerária, entrou completamente nele. Nenhum clarão, nenhuma sensação de movimento, apenas uma tranquila sensação de desconexão. Era como se o mundo tivesse se deslocado ligeiramente para a esquerda e ele tivesse permanecido no mesmo lugar. Quando saiu, tudo parecia igual, mas horas haviam se passado. A máquina superaqueceu e pegou fogo. Mike conseguiu escapar, mas quando tentou contatar as pessoas, algo estava muito errado. Os amigos reconheceram seu rosto, mas não conseguiam se lembrar do nome. O proprietário do imóvel lembrou-se de tê-lo alugado para alguém, mas não conseguia recordar os detalhes. As ligações telefônicas caíam em números desativados. Era como se a existência de Mike tivesse sido parcialmente apagada da capacidade das outras pessoas de percebê-lo. Eu não desapareci, disse Mike. Fiquei difícil de encontrar, difícil de lembrar, como se o seu cérebro não conseguisse reter a ideia de mim. E cada vez que eu testava a máquina em mim mesmo, piorava. Eu me tornava um pouco menos real para todos os outros. Ao longo dos anos que se seguiram, a desincronização se aprofundou. Os empregos não duravam. Os colegas de trabalho esqueciam que ele trabalhava lá. Ele não conseguia manter uma conta bancária porque os funcionários não se lembravam de tê-la aberto. Ele vagava sem rumo, fazendo bicos, ficando em quartos temporários em lugares onde ninguém precisava se lembrar dele. E durante todo esse tempo ele continuava pesquisando, tentando entender o que havia feito, o que havia descoberto. A máquina não manipulava o tempo. Ela manipulava a percepção, a memória e os estados de probabilidade quântica que determinam se uma pessoa pode ser observada e lembrada. Cada pessoa existe porque outras se lembram dela,
disse Mike aos Carters. A memória cria a realidade e eu prejudiquei minha capacidade de ser lembrado. Você pode me ver agora. Estamos conversando, mas é frágil e está piorando. Os Carters fizeram a pergunta óbvia. Por que voltar agora? Mike disse que estava ficando sem espaço. Cada exposição havia intensificado o efeito. Ele mal conseguia manter-se coerente com alguém por mais de algumas horas. Logo tornou-se completamente esquecível, presente, mas imperceptível, existindo nos espaços entre a atenção das pessoas. Ele havia planejado esse momento anos atrás. Escondera a caixa em um local com estabilidade de campo magnético ideal. Aguardamos até que as pessoas certas o encontrassem. Pessoas que documentariam tudo antes que ele caísse completamente no esquecimento. Antes de partir, ele pediu 3 coisas aos Carters: que enviassem os diários para um arquivo de pesquisa privado, que estudassem a obra sem replicá-la de forma imprudente, que trancassem o sótão, pois alguns equipamentos ainda estavam magneticamente ativos, e que nunca mais tentassem contatá-lo. Os Carters concordaram, Mike agradeceu-lhes, e então ele saiu pela porta. E esta é a parte que ficará com vocês. Apagamento da memória. Andrew e Melanie descrevem a mesma experiência. No momento em que Mike saiu de casa, eles tiveram que se concentrar ativamente para se lembrarem de sua aparência. Seu rosto começou a se dissolver em suas mentes quase imediatamente. Como tentar segurar água nas mãos? Em poucos minutos, Melanie pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo o que conseguia se lembrar, porque os detalhes já estavam escapando. Andrew se viu encarando a parede, tentando se lembrar do som da voz de Mike, mas não conseguiu. Em menos de 1 hora, eles já liam suas próprias anotações como se fossem a letra de um estranho. As palavras eram deles, mas a memória por trás delas estava se apagando. Em 1 semana, eles tiveram que ler suas anotações para reconstruir a conversa. A emoção, o espanto, o temor, o peso do que Mike lhes contara estavam se dissolvendo em algo vago e informe. Como acordar de um sonho que você sabe que foi importante, mas não consegue descrever. Agora, anos depois, eles dizem que o encontro parece algo que aconteceu com outra pessoa. Um filme de que se lembram vagamente. Sabem que foi real porque os diários estão lá, a Polaroid está lá, suas próprias anotações estão lá, mas a lembrança vívida de estar sentado em frente a Mike Markham quase desapareceu. É assim que a desmemória se parece. Não exatamente esquecer, algo pior. O apagamento lento e silencioso da presença de alguém da sua mente, enquanto a evidência da existência dessa pessoa está bem diante dos seus olhos. Se você ainda está aqui, precisa se inscrever, porque as histórias deste canal não apenas contam o que aconteceu, elas mostram o que jamais deveria ter sido possível. O caso de Mike Markham nos deixa com uma pergunta que não tem nada a ver com máquinas do tempo. É mais simples do que isso e muito mais aterrorizante. O que acontece quando aquilo que te torna real para as outras pessoas, a capacidade delas de te perceber, de te lembrar, de te manter na memória, se quebra? A resposta de Mike: você não desaparece. Você não morre. Você simplesmente se torna impossível de se lembrar. Um rosto que ninguém consegue descrever. Um nome que escapa da língua. Uma presença que se dissolve no momento em que você sai da sala. Os Carters cumpriram a promessa. Os diários foram enviados, o sótão foi trancado. Desde então, avistamentos ocasionais não verificados. Alguém com a descrição de Mike fazendo perguntas estranhas em departamentos de física de universidades. Um homem em uma conferência que se apresentou como Mike Markham, mas de quem ninguém se lembrava depois. Relatos de abrigo sobre um homem com conhecimento técnico que nunca ficou tempo suficiente para que alguém descobrisse seu nome. Vestígios ecos à assinatura desvanecida de um homem que se esvai cada vez mais no esquecimento. Em algum lugar, Mike Markham ainda está por aí caminhando por um mundo que mal consegue vê-lo. Ainda respirando, ainda se movendo, ainda tentando ser lembrado antes que o último fio se rompa e ele caia nas fendas da realidade para sempre. Vivo presente e completamente, irreversivelmente esquecido. A máquina funcionou, só que não da maneira que ninguém esperava. E o preço foi um destino pior que a morte. Mike Markham encontrou uma maneira de romper com a realidade e a realidade o rompeu.